No início da quarentena, nós pedimos para vocês que fizessem as atividades em folha 4 e deixassem elas juntinhas. Então, você conseguiu juntá-las todas numa pastinha, por exemplo? Eu recomendo uma pastinha como essa, uma pastinha de elástico. As de plástico são mais duráveis, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode pegar qualquer sacolinha, de preferência com a pontinha quadrada, para que a folha de papel não se amasse. Mas se você não tiver, você pode também pegar um envelope, qualquer envelope. Pode ser um envelope velhinho, não tem problema. O importante é que as folhas fiquem retas. Uma outra opção muito comum são os saquinhos de plástico, né? Esses de cozinha para conservar alimentos. Também, dependendo do tamanho, cabem perfeitamente folhas A4 e aí você pode armazená-las. O importante é deixá-las juntinhas. E vamos lá lembrar as atividades. Lembrando que o número das atividades de teatro são sempre alternados, né? São sempre os números ímpares. Então, atividade 1, atividade 3, atividade 5, intercalando com as atividades de música, né, do professor Ricardo. Na nossa primeira atividade, eu pedi que você pegasse uma folha A4, branca, né, e aí fizesse uma moldura. Então, aqui eu já fiz um... Aqui eu já fiz, observem. Então, pedi que fizesse uma moldura, colocasse sempre o cabeçalho, que seria atividade e o número dela, artes, teatro, a data, o nome e a turma. O nome completo é muito importante, viu? Muito importante. Tem muita gente com nome parecido e isso confunde bastante a gente. E no meu caso, que tem muitas turmas, colocar a turma é fundamental. Se você tem dúvida, checa lá com a sua professora o número da sua turma para colocar ali. Na primeira atividade, a gente também lembrou da importância de fazer teatro na escola, quem já foi ao teatro, quem já fez teatro, informações básicas. E registramos um exercício muito comum no teatro, que é o caminhar pelo espaço. Né? Um exercício de caminhada que trabalha a consciência corporal, consciência de grupo, que ele é muito importante. Então tá aqui, primeira atividade, registro do exercício caminhar pelo espaço. Na atividade seguinte, que é a atividade 3, o que foi pedido? Foi pedido para vocês assistirem um vídeo que trabalhava a expressão corporal. Era uma musiquinha que tinha vários movimentos para vocês trabalharem a expressão corporal, que são as nossas expressões feitas com o corpo. Por isso, expressão corporal. E depois registrar a atividade, para que mais tarde eu veja quem fez isso em casa. Quem fez? Então lá, atividade 3, teatro, a data, o nome, né? Aluno, turma. E desenhe, então, registre um dos personagens, ou os 3 personagens que aparecem nesse vídeo. A próxima atividade é a atividade 5. Conseguiram fazer? A próxima atividade, atividade 5, eu mandei para vocês um bilhete. Era um bilhete que mandava um recadinho, um poema do Mário Quintana. Lembra? O poema dizia assim, poeminha do Contra. Todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Lindo, né? Então, eu pedi que vocês registrassem a atividade colocando uma moldura na folha branca, o cabeçalho, contendo o nome de vocês, e então a cópia do poema. E a partir disso, praticar o poema e declamá-lo utilizando toda a sua expressão corporal para contar esse poema. Então é um exercício de declamação, né? Você pode fazer de várias formas. Todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. E assim você pode brincar com o seu corpo também para contar essa história. Todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. E assim vai. E aí você pode fazer mais triste, mais alegre, encabulado, tímido, só com as mãos. Todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aí você vai contando, você pode tentar contar essa história sem falar nada.
Como é que seria? Treine em casa aí para ampliar a sua expressão corporal. A próxima atividade é a atividade 7. Na atividade 7, eu primeiro pedi que vocês registrassem a atividade numa folha branca com a parlenda do macaco. Lembra? A parlenda é assim. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Foi comprar uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre, foi parar no corredor. É uma parlenda muito comum e em sala a gente sempre faz um joguinho que não deu para fazer, porque, enfim, estamos virtualmente, né? Um exercício que a gente faz com o corpo de expressão corporal, brincando com essa parlenda. E logo no exercício 9, eu pedi que vocês registrassem essa parlenda. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês retornando ao vivo a cores, a gente vai pegar essa parlenda e a gente vai sacudir o esqueleto com muita expressão corporal para dramatizar essa parlenda que fica bem divertida, né? Já fiz várias vezes com várias turmas e sempre me dão boas risadas. Nos dão boas risadas, com certeza. O próximo é a atividade 9. Na atividade 9 é relacionado à parlenda. Então vocês iriam então imaginar os personagem parlenda, personagem comadre, os objetos dessa cena, principalmente a cadeira, mas como tem a feira, deve ter os objetos de feira, né? E aí então pensar nesse ambiente e desenhá-lo. Então aí a gente está pensando nos personagens, nos objetos de cena e na composição do cenário. Aqui eu fiz o corredor dessa forma, né? Mas cada um vai fazer o corredor do seu jeito. Na próxima atividade, que é a atividade 11, o professor pediu que vocês se imaginassem um personagem, né? Porque a gente no teatro constrói personagens de várias formas. E uma delas a gente pode pensar em caracterizar o nosso corpo com um acessório, por exemplo, um chapéu, um óculos, um boné, uma peruca, ou um figurino, né, uma roupa, algo que ajude a construir. Mas a gente também pode construir com expressões, né? A gente pode fazer uma máscara no rosto, né? A gente também pode construir o personagem alterando a nossa voz. Mas para esse exercício, eu pedi que vocês primeiro se observassem. Como vocês são? Qual é a característica de vocês? No meu caso, eu tenho barba. Vocês não. Eu tenho cabelo curto, mas nem todo mundo. Então, pedi que vocês observassem vocês mesmos. Como que é o rosto de vocês? Como que é o cabelo? Geralmente, que roupa vocês estão vestindo? E aí, então, o primeiro passo é desenhar. Era desenhar vocês mesmos. E o segundo, pensar num personagem. Um personagem simples, comum, desses que a gente vê nas histórias. E aí, desenhassem vocês como se vocês fossem esse personagem. No meu caso, eu desenhei o personagem rei. Então eu coloquei elementos como uma capa, né, um cetro, uma coroa, elementos, informações que lembrem e que mudem a minha aparência, me aproximando do personagem. Espero que todos tenham conseguido fazer. Na atividade seguinte, pensamos em cenário. Ou seja, cenário é o espaço que a gente constrói no teatro para mostrar aonde que a cena acontece. Porque quando a gente vai no teatro, a gente tem um monte de cadeira para as pessoas assistirem ou não. Tem apresentações que todo mundo fica em pé, sem cadeira. Mas geralmente tem as cadeiras e a gente fica virado para um espaço que a gente chama de palco. Esse espaço pode ser muito bem feito, elegantemente produzido, com chão de madeira, cortinas vermelhas, muita iluminação, panos pretos. Mas a gente também pode ter um espaço bem simples. E ali a gente coloca algumas informações para lembrar onde acontece a história. Então a gente pode colocar uma cadeira, uma mesa, ou a gente pode pintar um fundo, enfim, a gente constrói o cenário
que é onde acontece a história. E eu pedi que vocês pensassem, então. Na atividade 11, vocês desenharam o seu personagem. No meu caso é o rei, né? Mas no caso de vocês, um outro personagem. E na atividade 13, então, pedi que vocês desenhassem onde acontece, que é o cenário. Então, desenhe o cenário dessa história. Imagine se você tivesse que se apresentar. Como é que seria? Tivesse que se apresentar com esse personagem. Como seria? Qual seria o lugar? Qual seria o ambiente? Qual seria o cenário? Então, no meu caso, eu desenhei uma parte do castelo, como um salão de entrada, um salão de festa, um salão de recepção, né? Um lugar em que o rei pudesse receber e conversar com as pessoas. E você? Conseguiu fazer? Conseguiu montar o seu cenário? Deixa lá na sua pastinha todas as folhinhas organizadas para mais tarde, né, quando nós nos encontrarmos pessoalmente e eu puder olhar e a gente trocar, né, conversar um pouco sobre elas. E a próxima atividade que a gente vai falar é a atividade 15. Seguindo a mesma lógica, né, nós já construímos o personagem, no meu caso o rei, nós já construímos o nosso cenário, no meu caso o castelo, né, uma parte do castelo onde o rei ficaria sentado. E agora, na atividade 15, eu pedi para vocês pensarem na fala. Se vocês fossem se apresentar com este figurino, neste ambiente, qual seria a fala do personagem de vocês? Então, a atividade 15 é o texto teatral. O texto teatral é a anotação que os artistas fazem, geralmente o autor que escreve o texto teatral, mas um ator também pode escrever, enfim, qualquer pessoa da equipe pode montar o seu texto, né? E automaticamente quem escreve o texto vira o autor do texto. Então, eu pedi que vocês pensassem numa pequena fala, uma fala curta, né? E escrevessem a sua fala na atividade 15. Eu vou ficando por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, mas vou pedir que vocês deixem todo o material de vocês organizados, guardados numa pastinha ou num envelope, para quando a gente se encontrar pessoalmente, né, rever essas atividades e colocá-las em prática, torná-las vivas. Vou deixar aqui abaixo também um espaço de comunicação, onde você pode escrever, né, se está tendo alguma dificuldade, se conseguiu fazer todas, se tem alguma dúvida ou não, se quer deixar algum recadinho, né? Fique aí à vontade para a gente continuar conversando. Desejo uma boa semana e até um próximo vídeo. Tchau!